Vamos lá, voltando à terceira parte da aula sobre SARS-CoV-2. Falamos aqui brevemente sobre diagnóstico laboratorial, as modalidades de diagnóstico laboratorial, teste molecular e as sorologias. Cada um tem o seu material típico utilizado. Geralmente as pesquisas sorológicas se utilizam material do paciente, que seria o soro, né? Após o processo de coagulação, você separa o soro e faz os testes de pesquisas de anticorpos. E o teste molecular já seriam secreções do paciente, onde vocês vão fazer a pesquisa direta sobre a presença ou ausência do material genético viral, no caso um RNA vírus, tá certo? Então, passamos a seguinte, com relação à interpretação desses resultados, tá? Então, se nós temos o RT-PCR, neste caso aqui é tempo real, polimerase, cadeia de reação de polimerase, tá? Que é a abreviação deste PCR. Nós temos um PCR positivo, imunoglobulinas IgA negativo, imunoglobulinas IgM negativo, imunoglobulinas IgG positivo e negativo. O que significa? Se o paciente está sintomático, então significa que o paciente está com uma infecção ativa ou recente por coronavírus, porque foi detectado o RNA replicante. Então significa que ainda não ocorreu a formação de anticorpos, então logo é uma infecção bastante recente, tá certo? Se já tivemos o RT-PCR positivo, pesquisa de imunoglobulinas IgA positivo, IgM positivo e IgG negativo. O que significa? Se o paciente está sintomático, uma infecção ativa ou recente também, tá? O início da produção das imunoglobulinas ainda pode ter material genético do vírus replicante, ainda você pode ter atividade viral replicante, tá bom? Mas quando não se forma ainda as imunoglobulinas de memória, então significa que seria uma produção precoce dessas imunoglobulinas, tanto IgA e IgM, que são as primeiras que aparecem, tá? E a ausência das imunoglobulinas IgG significa que o paciente ainda não está durante o processo de cura. Quando nós temos todos os marcadores positivos, significa que ainda temos o RNA viral replicante, tá certo? E em alguns casos ocorre aí uma produção precoce de imunoglobulinas IgG. Isso foi até uma reação prevista em alguns kits, tá, de teste rápido, que previam a formação contra todas as regras da imunologia básica, tá, com a formação de imunoglobulinas do tipo IgG antes mesmo da imunoglobulina IgM. Isso seria uma reação completamente atípica. É o que eu falo, nós estamos tratando de uma doença nova, e o estudo imunológico que deve ser envolvido deve ser um estudo bastante minucioso para a retirada de qualquer interferente, e que a interpretação possa ser de forma mais clara possível. E justamente a pesquisa dos anticorpos trouxeram uma confusão em relação à interpretação clássica que a gente conseguiria imaginar se tratando de um quadro de infecção viral através das bases da imunologia, tá certo? Então algumas reações são meio atípicas. Essa seria entre elas uma reação bastante atípica. Depois, quando nós já não temos o RT-PCR presente, né? Nós não temos as imunoglobulinas de fase aguda, que seria IgA e IgM presente, apenas em imunoglobulina e IgG presente.
é um possível contato prévio, às vezes esse paciente teve o contato com o coronavírus, pode ter desenvolvido formas sintomáticas brandas ou mesmo assintomáticas, teve uma produção de anticorpos IgA e IgM que já foi sucumbida, né? Já foi degenerada pelo organismo, né? Ficando apenas as imunoglobulinas de memória presentes, que seriam as imunoglobulinas da classe IgG. Depois, quando você tem ali um RT-PCR negativo, uma presença ou ausência de imunoglobulinas IgA, presença de IgM, presença de IgG, nós temos ali já a ausência do vírus replicante, né, e uma transição ali, que significa que esse paciente possivelmente está em fase de recuperação, que essas imunoglobulinas, tanto a IgA quanto a IgM, tendem-se a desaparecer e vai ficar prevalecendo apenas as imunoglobulinas de memória IgG. Depois, aqui como conduta segura em diagnóstico primário para COVID-19, né? Isso aqui é de bastante importância, principalmente para médicos que estão na linha de frente tratando o COVID, devido a como se expressa essa doença em algumas formas, tá? Considerando que há referência sobre pacientes com Covid apresentando falta de oxigenação sanguínea por comprometimento pulmonar, mesmo sem a sensação de falta de ar, torna-se indispensável a avaliação da saturação de oxigênio através do oxímetro de pulso, tá? O qual deve estar acima de 94%. Né, para que ele não tenha necessidade de internação, caso contrário, a internação é recomendável. Então, o interessante dessa doença é que em alguns casos, né, e eu inclusive já pude presenciar que a pessoa chega com leves sinais e sintomas de síndrome gripal, sem apresentar uma má oxigenação aparente, mas na hora que ela faz a aferição do oxímetro de pulso, no oxímetro, né, de pulso, ele já tem, já evidencia uma diminuição grave na saturação de oxigênio, e essa pessoa não tem tempo de ir para casa pegar uma roupa, ela é imediatamente internada na ala Covid. Então é um quadro bastante complexo, tá? E principalmente para os médicos que estão na linha de frente, eles têm que tomar isso como protocolo, tá? E ocorre mesmo da pessoa não ter essa deficiência sintomática, mas ao aferir está com uma baixa oxigenação, muito perigoso até. Bom, achados laboratoriais suspeitos de Covid na fase 1, nós temos aí 80% dos casos, né, apresentando a linfopenia, com ou sem leucopenia, tá? Geralmente o que ocorre é uma leucocitose e linfopenia, ou seja, um aumento no número total de leucócitos, tá? Com uma diminuição drástica do número de linfócitos. Muitas vezes não chega a 10% o número de linfócitos, podendo também ocorrer uma diminuição de plaqueta. Então, o hemograma é bem característico, era muito assim interessante, né? Pacientes internados na ala Covid, né? Todo o atendimento de síndrome respiratória lá, quando o paciente apresentava baixa saturação, geralmente o médico pede pelo menos o hemograma, né? E quando realmente era casos de Covid, as pessoas, é aquilo que eu falei para vocês, era como se fosse uma impressão digital. O hemograma entregava a pessoa. A gente tinha quadro de leucocitose com diminuição drástica de linfócitos abaixo de 10% e em muitos casos plaqueta abaixo de 100 mil, que já é um sinal ruim,
que pode essa pessoa estar indo a desenvolver uma coagulopatia. A proteína C reativa, né, esse PCR, a proteína C reativa, mostra frequentemente elevada, tá, cujo nível de elevação está relacionado ao pior prognóstico. Então, todos os dias, os pacientes internados na COVID, eles fazem o PCR. O PCR vai ser como se fosse um marcador. O médico ele vai desenhar uma curva diária de evolução do paciente baseado no PCR. Tá? Ele é muito útil nesse sentido. Então, todo dia o paciente faz o PCR. Então, hoje dá 80, amanhã dá 85, depois da manhã dá 90. Esse paciente está só com PCR em elevação, então ele pode estar vindo a piorar. Então, o médico já pode antecipar uma determinada conduta. O paciente está com PCR de 80, está caindo para 60, no outro dia 50. Esse paciente está com uma tendência à melhora. Ele já pode pensar em outras alternativas de tratamento mais menos vamos dizer assim, drásticas, mais conservadoras, porque esse paciente está respondendo bem, então pode ser que seja um paciente que tenha uma evolução para alta. Tá? Mas esse PCR deve ser avaliado junto com outros parâmetros, principalmente os parâmetros da monitorização de oxigenação, dos achados radiológicos, das aferições bioquímicas, das provas de coagulação. Então, tudo deve ser avaliado em conjunto, tá? Os aspectos clínicos, tá? Neurológicos. Então, é uma doença sistêmica. A COVID não é uma doença estritamente pulmonar. Ela tem aspectos sistêmicos, então o paciente deve ter que ser examinado de forma sistemática. Procalcitonina, que é um marcador muito bom, também bastante específico, tá? Para mais, ele é utilizado principalmente nas unidades de terapia intensiva para você verificar se esse paciente pode estar fazendo uma sepsemia, tá? Então a procalcitonina ela é muito específica para infecções sistêmicas, tá? Graves. Então ela tem um aumento considerável nesses quadros. Então principalmente quando o paciente ele entra numa unidade de terapia intensiva, ele pode vir a se infectar por um germe multiresistente hospitalar, levando a uma infecção hospitalar oportunista. Então aí a procalcitonina já seria um dos marcadores que pode estar indicando o mau prognóstico desse paciente em relação a essas infecções, juntamente com o dedímero, que seria o produto da degradação da fibrina, aonde as formas de coagulopatia são previamente diagnosticadas por elevações atípicas do dedímero. E esse dedímero também ele é feito com uma certa frequência nesses pacientes, justamente para monitorar a evolução deles, porque eles podem estar bem, é aquilo que eu falei para vocês. É uma doença que evolui para pior de forma muito rápida e ela involui de forma muito devagar, tá? Então ela é uma doença que tem sintomas agravados muito rápido e a melhora do paciente ela é muito lenta. Então o dedímero ele vai também ser um importante marcador nessa fase, que ele vai indicar de forma precoce ao médico que esse paciente pode estar vindo a desenvolver principalmente o quadro de coagulação intravascular disseminada, que seria um agravo muito importante relacionado à COVID-19. A ferritina também já pode estar demonstrando aí, através daquele mecanismo que eu expliquei para vocês na primeira aula, um comprometimento hematológico, tá? Também é grave, relacionado, né, à formação
dessa ferritina devido à interferência direta do vírus na molécula de hemoglobina, que foi um dos mecanismos de fisiopatologia propostos, né? Que ainda está em estudo, mas foi um mecanismo proposto que pode ser viável. Neste caso, a ferritina seria um elemento com uma relação direta a este quadro. E a gasometria arterial, que é de extrema importância. A gasometria arterial é um dos exames mais complexos e completos que demonstram todos os coeficientes do organismo relacionado às trocas gasosas, a presença das concentrações adequadas de oxigênio, o pH sanguíneo. Então, por exemplo, como que através da gasometria podemos verificar se essa pessoa está em alcalose respiratória ou acidose respiratória. A gasometria é um parâmetro que o médico utiliza principalmente para o controle do ventilador mecânico, da monitorização respiratória deste paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o médico coloca lá, regula o respirador do paciente baseado no exame de gasometria. E na ausência da gasometria, por exemplo, ele não teria como regular de forma adequada. Então vamos supor que ele não se dispunha da gasometria no momento, ou não pediu uma gasometria no momento, e está monitorando o paciente que está na ventilação mecânica lá. O que acontece? Quando o paciente está fazendo uma troca gasosa ineficaz, qual seria a troca gasosa? Oxigênio por CO2, correto? Então, o paciente respira oxigênio e exala CO2. É a troca gasosa padrão. Quando essa troca gasosa ela está em desequilíbrio, o que ocorre? Ocorre que o organismo não consegue eliminar esse CO2 de forma adequada. Então, o organismo vai acumular uma quantidade maior de CO2 no organismo. E lembrando lá da química básica, o que acontece? Qual que seria a molécula com prevalência em nosso organismo? Seria a molécula de água, ou seja, H2O. Só que essa molécula de água presente no sangue, ao encontrar moléculas de CO2, o que elas formam? H2O mais CO2 é igual a H2O CO3. O que é isso? Isso se chama ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai fazer com que o pH sanguíneo diminua. Se o pH sanguíneo diminui, você tem uma acidose respiratória. Isso aí causa efeitos sistêmicos prejudiciais ao nosso organismo. A acidose ela vai causar erros metabólicos sistêmicos que vai ao longo prazo deteriorar o organismo. Então, o pH sanguíneo ele tem um sistema tampão que ele deve se situar na faixa de 7,45. A presença desse acúmulo de CO2 faz com que o pH sanguíneo fique abaixo desses níveis, fazendo com que todas as reações metabólicas pH dependentes sejam comprometidas e de forma sistêmica vai prejudicar o funcionamento do nosso organismo. Então a gasometria arterial é essencial para que o médico possa ter o controle justamente em nível de monitoramento de ventilação mecânica, esse controle da entrada e saída de CO2 para evitar esses quadros de alcalose respiratória, acidose respiratória e também monitorar os outros parâmetros, tá certo? Então é muito importante a gasometria arterial nesses pacientes. Passando aqui, já na fase 2 da Covid-19, que é subdividida em fase 2A e fase 2B, a fase 2A é inflamatória,
após os dias iniciais com sintomas leves, aí espera que haja uma remissão da febre, né? A febre pode dar uma aparecida após os desaparecida, né? Após os 4 a 5 dias. E consequentemente, outros sintomas como as dores de garganta, tosse, todavia percebe-se que o quadro pode evoluir para piora com esses sintomas, tá? Sintomas gerais ou recorrência de febre e outros sintomas, bem como aparecimento de sintomas respiratórios, tá? Então, aquela tosse seca, persistente, vamos dizer assim, um desconforto torácico, uma dor na garganta, né? Então isso aí já pode estar indicando aí uma fase inflamatória pulmonar inicial, tá? Mas ainda sem a presença de desconforto respiratório ou com um aumento dos impulsos respiratórios por minuto, que seria a dispneia. Então, a característica da saturação ainda é acima de 96% e sem um desconforto respiratório. Então, nessa fase, os achados laboratoriais esperados nessa fase, nota-se que a doença pode apresentar variações discretas, né, mantendo níveis de transaminase normal. É aquilo que eu falei para vocês. Você tem uma alteração inicial devido à presença do vírus, mas essa segunda fase aí, ela pode ser justamente o elo de ligação entre a melhora do paciente, que vai desenvolver a imunidade e vai evoluir para a melhora, não vai ter mais nenhum sintomas, quanto essa fase pode evoluir para uma fase mais grave. Então, é nessa fase aí que ocorre, vamos dizer assim, o fator relacionado ao hospedeiro. Então você já teve a presença do vírus e essa fase, dependendo da reação do hospedeiro, nós vamos ter a evolução da doença para a forma mais agravada, ou nós vamos ter a cura dessa doença com recuperação total dos sinais e sintomas, tá? Então, ainda assim, nós teremos as transaminases normais, desidrogenase lática normal, sem diminuição de saturação de oxigênio, e os linfócitos ainda podem estar com uma contagem baixa, mas relativamente suficiente para a manutenção da imunidade. Quando presente a plaquetopenia em associação com a linfopenia, e a gente já põe a pulga atrás da orelha, porque já pode estar relacionado à evolução dessa fase 2A para a fase 2B. Aí aquilo que eu falei para vocês, é essa ponte que pode estar levando o paciente para o mau prognóstico. Quando a relação neutrófilos do hemograma sobre linfócitos está elevada, pode estar relacionada a uma inflamação subclínica, tá? Valor normal seria dessa relação de 0,78 a 3,53. É só você dividir o número de neutrófilos pelo número de linfócitos, sendo que a normalidade de valores deveria ser de 0,78 a 3,53. Se você tiver essa relação aumentada, você pode já ter presente aí um quadro inflamatório subinstalado, que pode vir a desenvolver uma fase mais agravada. Apesar de ainda ter níveis toleráveis, você pode ter o início da elevação do dedímero, tá? Então, o dedímero nessa fase aí pode estar elevada ou não, mas já é um critério de monitorização. Depois, na fase 2 do Covid, na fase 2B, uma das características mais relevantes da Covid é a capacidade de evoluir para a síndrome respiratória aguda, né, que já seria um sintoma mais relacionado ao pulmão, um sintoma mais clássico, que a princípio era visto como a principal sintomatologia.
a qual habitualmente está relacionada à morte por hipóxia caso não tenha o adequado tratamento. Mas viu que essa síndrome respiratória aguda grave, outros fatores além deste desenvolvia a má oxigenação generalizada do organismo, principalmente a coagulação intravascular disseminada, né, associada com a baixa perfusão devido ao choque provocado, né, pelas tempestades de citocinas, né, que são substâncias vasoativas que causam aquela vasodilatação que já encaminha o paciente para a fase da hiperinflamação. Então, quando o paciente já chega nessa fase, ele geralmente ele caminha para a fase mais grave da doença. Ele já passou pela ponte, pelo aquele trevo que levava para a cura ou para a evolução da doença na fase grave. Aqui ele com certeza pegou o caminho da fase grave da doença. Então, a respeito nessa fase, observada após 7 dias do aparecimento dos primeiros sintomas, aquilo que eu falei novamente, é uma doença com uma evolução muito rápida. Então, apenas 7 dias após o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, você já pode estar numa fase muito adiantada da doença, já permeando ali uma fase de gravidade que necessita de apoio de unidade de terapia intensiva. Então é muito complicado. Então, nota que o paciente já tem a falta de ar, um aumento da frequência respiratória e hipóxia com saturação de oxigênio abaixo de 93%, que indica internação hospitalar e tratamento intensivo. Então você vê, 7 dias basta, se você não monitorar esses sintomas, para você sair de uma fase inicial, né, para uma fase de gravidade com risco iminente à vida. Bom, os achados laboratoriais na fase 2B, nós temos aí a gasometria arterial, né, como eu expliquei com vocês, pode mostrar a relação PO2-FO2 pode mostrar inferior a 200 ou 300, que indica que a saturação de oxigênio está bem abaixo de 93%, tá? Então aí necessitaria do controle através da ventilação mecânica, tá? O dedímero, ele já aí nessa fase, ele já pode estar 3 a 4 vezes acima do seu nível de normalidade. E o aumento do dedímero aí é diretamente proporcional à possibilidade desse paciente já estar fazendo quadros de coagulopatia, tá? Relacionado à coagulação intravascular disseminada, formação de trombos, né? Então, o fibrinogênio menor que 2 gramas por litro também é um fator de piora laboratorial. Apesar do fibrinogênio não ser um exame de rotina que nós aplicamos dentro do laboratório, é uma técnica um pouco mais complicada, pouco solicitada pelo médico e muitas vezes por isso os laboratórios acabam que deixaram um pouco de lado esse exame. Então, quando o fibrinogênio está menor do que esse limite de corte, indica que essa matéria-prima está sendo utilizada pelo organismo e o organismo está em processo de coagulopatia, tá certo? Plaquetas abaixo de 100.000 e tempo de protrombina prolongado são sinais de piora que devem conduzir à internação independente dos sintomas. Tá? Então, quando a plaqueta abaixa de 100.000 e a atividade de protrombina desse paciente está baixa, por quê? Porque o tempo está muito prolongado em relação a um sangue testemunho, significa que ele tem uma atividade mais baixa, esse paciente possivelmente ele está entrando em quadro de coagulopatia. Tá? Essas plaquetas estão um pouco mais baixas porque elas estão sendo sequestradas. Está aí implantada uma fase de coagulação intravascular disseminada que é um risco iminente de morte. Tá certo? É muito perigoso essa fase.
Então pode-se encontrar elevação moderada de troponinas, isso se essas troponinas estiverem relacionadas a acidente vascular cardíaco, tá? E aumento do PCR, que seria a proteína de fase aguda, proteína C reativa, e as procalcitoninas, caso ocorra também infecções oportunistas concomitantes, tá? Identifica-se elevação de transaminases no fígado, né, devido ou à presença do vírus, ou à presença da reação inflamatória, ou relacionado à presença das drogas utilizadas na terapia contra a Covid-19. E a elevação da interleucina 6, que seria um indicador imunológico relacionado à hiperresposta inflamatória. Então, quando ele está presente em níveis elevados, nós temos aí instalado uma hiperinflamação. Tá certo? Bom, quando se trata de Covid, não só a parte de laboratório deve ser abordada, nós também temos a parte de imagem, né? É, a biomedicina é uma existe, né, a disciplina de imaginologia, né, que seria o diagnóstico de imagem de diversas patologias através da metodologia da ultrassonografia, da radiologia, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética e no caso da Covid-19, os achados radiográficos são muito inespecíficos e muitas vezes podem não indicar um quadro esclarecedor. Então, o padrão de imagem para diagnóstico da Covid-19 seria a tomografia computadorizada, mas mesmo assim deve-se levar em conta os diagnósticos diferencial com alguns achados que podem ser relativamente parecidos, tá? Como a presença de gripe causada por influenza H1N1, que leva também a um quadro pulmonar que pode ter um comprometimento bilateral dessa forma, com opacificação tipo vidro fosco, outras pneumonias virais como adenovírus e citomegalovírus, tá? Que são pneumonias virais atípicas, mas que também podem causar esse tipo de reação, e alguns quadros de pneumonite intersticial aguda. Essas pneumonites não são de fontes infecciosas, podem ser pneumonites químicas, pneumonites imunológicas, devido a doenças secundárias, então já seria um comprometimento de pulmão devido a fatores, vamos dizer assim, externos, tá? Então, neste caso aí seria o diagnóstico diferencial, mas levando em conta todos aqueles achados laboratoriais em associação com os achados clínicos, você tem uma linha de diagnóstico que você segue. Então, fica mais fácil para o médico chegar ao diagnóstico preciso da COVID. Então, os achados relacionados à tomografia computadorizada no tórax, na fase inicial, nós podemos aí ter normalidade, mais de 50% dos casos, né? Com opacidades em vidro fosco ou consolidações em cerca de 17%, né, dos achados, opacidades multifocais, aquelas que não são condensações muito grandes em 28%, lesões com distribuições periféricas em 22% dos casos. Já na fase intermediária, as tomografias computadorizadas de tórax mostram normalidade em 10% dos casos, né? Então, a pessoa pode já estar na fase 2, mas você vê, então 10% está normal, significa que 90% pode ter achados característicos, né? E com consolidação, acometimento bilateral, que é o mais comum e típico, tá? Lesões de distribuição periférica também e opacidades reticulares. Já na fase tardia, nós temos aí uma tomografia computadorizada de tórax, apenas 5% dos casos podem
estar como normais. Então nós temos aí a tomografia como um grande aliado, né, principalmente na fase intermediária e na fase tardia para o diagnóstico da COVID, né, juntamente com aquilo que eu falei, os achados laboratoriais, sinais e sintomas clínicos, aonde nós teremos aí consolidações, áreas de consolidação em 60% dos casos, acometimento bilateral, que é o padrão, né, mais comum, né, com opacificação tipo vidro fosco, em 88% dos casos, distribuição periférica, 72%, opacidades reticulares, diferentes graus de resolução. Então, aqui nós temos o diagnóstico de imagem na fase 1, um raio-x de tórax é pouco específico, a tomografia computadorizada, nós temos aí opacificação do tipo vidro fosco, né? Mas nessa aqui na fase 1, nós temos o CORRADS 1, CORRADS 3, que você não tem essas lesões muito evidentes, né? Então a tomografia do tórax pode mostrar essa normal, sem lesões de opacificação em vidro fosco nos primeiros 4 dias, quando presentes. A lesão situa-se habitualmente nos lobos inferiores e em regiões periféricas subpleural. Então aqui começa, tá vendo, uma opacificação nessas regiões aqui. Depois nós já temos aqui na fase 2A a possibilidade de ocorrência de apenas 10% de parênquima pulmonar normal. Então, a maioria dos casos, 90%, você já pode ter aí um comprometimento do parênquima pulmonar. As opacidades de vidro fosco estão em torno de 25 a 30%, né, da área, os mesmos estando esparsas, conforme aqui o CORRADS 3 e o CORRADS 4. Tá? Imagens opacidades de fosco com características CORRADS 3 e CORRADS 4 mostrando distribuição multilobar e periférica, tá? Então quer dizer nos dois lobos e na periferia, tá? Ó, aqui, aqui, onde estão as setas aqui, tá certo? E depois aqui as imagens quando já está na fase mais característica, né? Nós temos aqui um aumento que leva para vocês guardarem como imagem de opacificação vidro fosco o aspecto que o pulmão fica, né? Ele fica de forma bilateralmente acometido. Aqui já tem um acometimento quase que total, né? Um exemplo esquemático de espessamento inter e intralobular com opacidades vidro fosco. Nesse caso, não considerar a extensão para definir o critério, apenas a característica radiológica. Então, esse aqui é o achado típico mesmo da COVID-19 em questão de tomografia computadorizada. Beleza? Aqui na fase 2B, outros achados radiológicos, né, que ele mostra aqui, que seria o espessamento parietal de dilatação dos brônquios, né? Aqui voltando aqui, só para vocês terem uma noção, aqui ó, os brônquios aqui no CORRADS 1, olha como que eles estão dilatados, aqui ó, tá vendo? Ó? Os brônquios bem dilatados. Espessamento parietal, dilatação dos brônquios, sendo que encontra-se condensação dispersa em variados graus. Áreas de condensação também. Bom, partindo novamente para o diagnóstico laboratorial, que é mais a minha área, aquilo lá eu trouxe apenas para engrandecer um pouquinho o slide, mas aquilo lá realmente não é minha área de atuação. Então, na parte de diagnóstico laboratorial, nós temos aí como importância a vigilância epidemiológica, que vai fazer, geralmente seria a responsável pela busca ativa de pacientes assintomáticos e sintomáticos em fase inicial através da técnica de PCR,
da RT-PCR, que é tempo real, cadeia de reação de polimerase, tá? Não confunda esse PCR com a proteína C reativa. Então já é a pesquisa direta do material genético do RNA vírus SARS-CoV-2. Depois que o paciente está em infecção, manifesta a doença ou recuperação, aí nós temos na fase de diagnóstico PCR, na fase de monitoramento e de prognóstico aqueles testes laboratoriais que nós fazemos o acompanhamento da doença, que eu falei para vocês, o aspecto desses exames em cada fase, e na fase depois da vigilância epidemiológica, que é a recuperação, a presença dos anticorpos de memória, que significa que esse paciente está recuperado e possui anticorpos de memória. Significa que ele passou pela doença e produziu aqueles anticorpos com maior especificidade e eficiência contra o vírus que vão perdurar por um determinado período, tá? Então as pessoas às vezes perguntam: existe reinfecção do vírus? Não sabemos ainda se existe reinfecção. Os estudos científicos apontam mais para reativação do que uma reinfecção. Reativação dos sintomas inflamatórios devido à presença remanescente de antígenos virais, que ativa os processos inflamatórios do organismo, que pode reativar uma reação inflamatória. Então, mesmo o paciente tendo esses anticorpos de memória, ele ainda pode, depois de um período, ter uma reativação desses sinais e sintomas e não necessariamente uma reinfecção. Não acredito, eu como profissional, em reinfecção neste primeiro momento, mesmo porque geralmente os vírus eles necessitam de uma janela de tempo necessária ao processo pleno de mutação para que ele possa se tornar novamente um organismo estranho ao indivíduo, né? E sendo necessário novamente uma reimunização, ou seja, uma nova vacinação. Então, eu acredito que essa vacina que teremos será eficiente em primeiro momento, mas ela irá nos proteger por uma determinada janela que ainda não foi estabelecida, qual que é o tempo dessa janela, tá? Mas acredita-se que baseado no vírus da gripe influenza, que é um vírus diferente, mas também um vírus respiratório, né, que é sazonal, que vem de tempos em tempos, e agora esse novo coronavírus é um vírus que vai permanecer no nosso ambiente de forma permanente. Ele já vai ser um vírus a mais que teremos que conviver, ele não vai embora. Tá? Eu acredito que essa vacina tenha uma periodicidade que consiga nos proteger por uma janela de tempo. Daí em diante devemos tomar reforços, tá certo? Agora, qual que é essa janela de tempo? Aí os estudos ainda não permitem responder, tá certo? Bom, com relação aos testes para diagnóstico da Covid-19, nós temos dois tipos de teste, né? Um ensaio imunológico, que seria a pesquisa de anticorpos, e também a pesquisa de antígenos, tá certo? E o ensaio biomolecular, que seria a pesquisa de material genético, tá? No caso do coronavírus, seria o RNA, mas esse mesmo ensaio biomolecular é um ensaio utilizado para pesquisas de DNA, por exemplo, de uma cena de crime, uma pesquisa de DNA de determinado microorganismo. No caso do coronavírus, por ser um RNA vírus, então o ensaio biomolecular ele vai ter o objetivo de identificar o DNA viral. Bom,
Então, como que é feito isso? Como que o teste imunológico foi criado? O teste imunológico foi criado através de pesquisas lá da imunologia básica. A partir do momento que você tem um contato com um determinado antígeno, você gradativamente produz anticorpos. Né? E o princípio do teste é justamente isso, a produção gradativa de anticorpos frente à exposição a um antígeno. Esses anticorpos eles têm especificidade e eficiência diferente de acordo com sua classe. Então, as primeiras classes que são produzidas é a classe IgA e a classe IgM. Tá? A classe IgM geralmente é a que é utilizada nos padrões de teste imunológico para doença ativa, enquanto a classe IgG seria o padrão utilizado na imunologia para estabelecer que essa pessoa teve o contato e agora ela possui a memória imunológica, tá? Então, os anticorpos envolvidos nesses testes imunológicos são principalmente anticorpos IgM e anticorpos IgG. Quanto à sensibilidade e especificidade, o anticorpo IgM ele pode ser considerado um anticorpo mais sensível, porque ele se forma de forma precoce, ele é detectado de forma bem mais precoce, porém ele é menos específico em relação ao antígeno que ele se presta a combater, enquanto o anticorpo IgG ele tem uma especificidade maior e também uma sensibilidade, vamos dizer assim, mais apurada. Ele é um anticorpo, vamos dizer assim, um padrão de melhor qualidade, tá? Que o organismo produziu após um contato prévio com um determinado organismo. Tanto é que ele vai perdurar dentro desse organismo como se fosse uma memória imunológica. Como que esse teste é feito? Ele é principalmente através da metodologia chamada imunocromatografia. É uma metodologia no qual nós temos um suporte plástico aonde existe uma fita de celulose impregnada ou com antígenos ou com anticorpos. Caso essa fita seja impregnada com antígenos, nós vamos procurar no material biológico anticorpos. Caso essa fita seja impregnada como anticorpos, nós vamos procurar no material biológico o antígeno. Então, uma pergunta boa para se fazer: como que eu faço a coleta do material quando eu quero fazer um teste imunológico com pesquisa de antígeno? Como que eu faço? Bom, se eu estou pesquisando antígeno, eu pressuponho que no meu kit ele vai ter essa fita de celulose impregnada por anticorpos. E o antígeno ele não vai estar presente no soro. Quem está presente no soro é os anticorpos. O antígeno ele está presente nas secreções aonde possivelmente o vírus ou o micro-organismo esteve presente. Então, a coleta do material geralmente é feita através de um aspirado ou de um suave. Tá? Esse aspirado ou suave ele é tratado através de uma solução tampão, tá? Um líquido, e esse líquido é colocado na área para o contato e a corrida cromatográfica que a gente chama, que é onde esse tampão vai levar esse antígeno para ver se vai ocorrer aquela reação de ligação com os anticorpos impregnados no kit, e daí ele vai dar uma resposta colorimétrica que nós vamos evidenciar através da formação de um sinal ou de um tracinho. Tá certo? Opa, acho que eu passei uma mais aqui. Então, aqui está o gráficozinho, né, da formação das imunoglobulinas. Nós temos aqui
a primária, né, que se forma a IgM. Aqui nós temos o tempo de incubação, que é o tempo entre o primeiro contato com o vírus, com o início da formação das imunoglobulinas, e esse tempo aqui, ó, daqui até aqui, geralmente é o tempo que demora, o tempo otimizado para você ter uma potencial maior de detecção das imunoglobulinas IgM, seria o pico de detecção. E geralmente esse pico ocorre 15 dias após do início dos sintomas. Então você tem 15 dias após do início dos sintomas e mais 4 a 14 dias referentes ao tempo de incubação, totalizando aí quase de 25 a 30 dias para você ter aqui o pico, que seria o tempo otimizado para você estar detectando esse anticorpo. Então, por isso que as reações sorológicas elas deixaram de ter valor diagnóstico numa infecção inicial, porque o falso negativo, se você não colher no período correto, é quase certeza você obter um falso negativo. Então, você tem que ter justamente a característica tempo como principal fator para você estabelecer um diagnóstico imunológico, senão você vai cair no falso negativo, não vai ter dado tempo para você ter a produção de imunoglobulinas suficientes. E isso também é relacionado à produção das imunoglobulinas IgG e a IgG de avidez, que é aquela mais específica ao microorganismo que vai perdurar por mais tempo. Tá certo? Então, aqui, este quadrinho aqui, ele é bem explicativo, ele fala, ele correlaciona o período da doença, a fase da doença, com o melhor método de diagnóstico para você justamente não cair em reações falso positivas ou falso negativas, tá certo? Então aqui o PCR vocês podem ver que tem utilizado como padrão ouro numa fase inicial, depois foram desenvolvidos os testes imunológicos relacionados a pesquisas de antígeno e aqui por último que depende principalmente do fator tempo de contato, né, a pesquisa de anticorpos IgM e IgG. Então, estes são as principais metodologias. Bom, aquilo que eu estava falando da imunocromatografia, esta aqui é a fita de celulose. Nós temos aqui um controle e esse controle ele vai formar uma reação colorimétrica de qualquer forma, tá? Ele vai se tornar colorido no final da corrida cromatográfica, porque ele é o controle que o teste está funcionando, ele está programado para isso. Quando na linha do teste ocorre a ligação do antígeno que está presente na fita de celulose com um eventual anticorpo pesquisado no soro de um paciente, no caso, se for uma pesquisa de anticorpos, aí ele vai ocorrer essa ligação aqui e isso vai ativar uma reação colorimétrica que vai ser evidenciado através da linha de positividade do teste. Depois nós temos o teste biomolecular, e o teste de biomolecular ele é um teste utilizado em laboratórios de engenharia genética, laboratórios de biotecnologia, então são laboratórios especializados que têm aparelhos muito mais sofisticados que os laboratórios da prática usual de análises clínicas, é um laboratório diferente, tá? A finalidade do laboratório de biologia molecular não é a mesma do laboratório de análises clínicas, tá? São laboratórios com funções distintas. Então,
ele foi criado justamente para identificar as menores partículas possíveis do material genético, que seria ou o RNA ou o DNA de uma pessoa ou de um micro-organismo, tá? Então, o princípio do teste é através de equipamentos e técnicas específicas você permitir a replicação exponencial desse material genético. Então, com isso, é um teste que tem altíssima sensibilidade e altíssima especificidade, porque o material genético é uma coisa única, como se fosse uma impressão digital, com 99,9% de chance de realmente ser a referência para aquele achado, certo? Então, como que é feito esse teste? Então, esse teste, a princípio, você pega um material, você colhe um material, no caso da COVID, aonde geralmente o vírus está instalado. Neste caso da COVID, esse material seria um swab de orofaringe ou um swab de nasofaringe, porque com esse swab a intenção é você recuperar fragmentos de RNA viral para você poder amplificar ele por técnicas específicas e fazer com que essa amplificação case com o padrão relacionado à positividade do teste. Então, quem que deve fazer esse teste? Principalmente aquelas pessoas assintomáticas, tá? No caso da busca ativa de portadores que podem ser vetores de risco para pessoas com comorbidades e também para aquelas pessoas com sintomas recentes. Então, este seria o teste indicado, tá certo? Então, a base do teste seria justamente um equipamento especializado em amplificação do material coletado a partir de um swab, tá? De uma secreção aonde potencialmente o vírus estaria replicando em fase de replicação. Depois nós temos as substâncias chamados primers, tá? Esses primers são como se fossem peças de quebra-cabeça, tá? De um quebra-cabeça específico para determinado germe. Então eu compro primer para COVID. Então é uma pecinha de material genético de COVID que vai encaixar justamente com o material genético que eu estou procurando através da coleta no paciente. Quando essas pecinhas se encaixam, esse material é submetido a ciclos, tá? Através de técnicas no equipamento específico, e esse ciclo faz com que esse DNA ou RNA, no caso do coronavírus, seja replicado de forma exponencial, até que no final de vários ciclos você amplia a primeira cópia para 32 cópias, e isso em larga escala você vai ter uma quantidade de material genético suficiente para afirmar que aquele material genético corresponde ao padrão do vírus, certo? Então é uma técnica bem específica, bem elaborada para laboratórios de biotecnologia, laboratórios de engenharia genética, mas que é a base comum para exames de pesquisa de DNA em cenas de crime, como falei para vocês, de DNA de outros organismos, mas aqui é utilizado para pesquisa do RNA viral. Bom, obrigado. Se gostou, compartilhe, comente. Até a próxima. Então era isso aí a aula. Eu achei que seria importante vocês terem acesso a esse material, porque possivelmente será cobrado.